Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, nessa última semana passada, nós vimos assuntos do nosso Atlas Geográfico, tá certo? E hoje, nessa nova semana que se inicia, nós vamos continuar os nossos assuntos, os nossos conteúdos do livro didático, tá certo? Então, a partir da página 85, nós vamos dar início hoje ao nosso capítulo 4. E esse capítulo vai trazer para a gente a história do nosso universo, né? Como surgiu o nosso universo, o nosso lugar no mundo, né? Então, pessoal, a Terra, ela é mais um dos vários astros, estrelas, meteoros, cometas, galáxias que fazem parte desse imenso universo, né? Em especial, nós estamos situados em uma galáxia, dentre as tantas outras que existem. Nós estamos na galáxia da Via Láctea. E, traduzindo para o nosso português, a Via Láctea vai ser Caminho do Leite. Esse nome foi dado pelos gregos e foi dado justamente pelo fato de que quando eles faziam a observação da galáxia daqui do nosso planeta Terra, eles achavam que ela tinha essa aparência esbranquiçada como a do leite e também o seu formato, tá certo, pessoal? Bom, nós vamos ter dois tipos de astros. Nós vamos ter os astros luminosos e os astros iluminados. E o que vão ser essas denominações? Os astros luminosos vão ser aqueles que vão emitir luz própria, ou seja, o Sol é um astro luminoso. E os astros iluminados vão ser aqueles que não emitem luz própria, eles recebem luz de outro astro e, de certa forma, refletem. Nós temos um bom exemplo, que é a nossa Lua, pessoal. A Lua, ela não tem luz própria, ela emite a luz que recebe do Sol, tá certo? Bom, Marte, Vênus, Mercúrio e Terra fazem parte dos denominados planetas telúricos. E esses planetas telúricos vão ser os planetas que são formados por rocha, solos e minerais, tá certo, pessoal? Então, nós temos essa imensidão de astros, meteoros, meteoritos que constituem o nosso universo e que estão, de certa forma, orbitando em torno de algo, tá certo? Então, mas por que os astros eles orbitam? Justamente por uma força chamada de gravidade. Vocês já ouviram falar nessa força? A força da gravidade, ela é uma força de forma horizontal e para baixo que nos mantém ligados ao nosso planeta Terra. Portanto, a Terra é bem diferente, porque a gente tem essa gravidade aqui bem forte, né, que nos prende e nos liga ao planeta Terra. Muito ao contrário, né, do nosso satélite natural, que é a Lua, que não tem essa gravidade no seu solo, né? Nós vemos por aí, né, os astronautas e eles não têm essa forma de contato com o solo, mais firme com o solo, justamente por causa da composição da Lua. Então, a Terra, como tem uma composição diferente, ela vai ter essa força de atração, essa força de gravidade muito mais forte, tá certo, pessoal? Bom, com relação ao surgimento do universo, nós vamos falar que surgiram várias teorias, porém, uma teoria muito bem aceita foi a teoria do Big Bang. Traduzindo novamente para o nosso português, a teoria da grande explosão. Pois é, essa teoria, pessoal, ela vai dizer para a gente que o nosso universo, ele surgiu a partir de uma minúscula partícula, né? O universo era uma pequena partícula do tamanho da cabeça de um alfinete e essa partícula se contraiu muito, depois se expandiu e criou o nosso universo. Porém, esse nome de explosão é só uma alusão ao que aconteceu, essa expansão. Pois, segundo alguns cientistas, não existia o ar e, portanto, não teve barulho quando teve essa formação do nosso universo, tá certo? Bom, os primeiros estudos sobre o sistema solar, eles surgiram há muito tempo, né? Nós tivemos duas teorias principais. A primeira delas foi a teoria geocêntrica, pessoal. Essa teoria, ela vinha dizer
que o nosso planeta Terra estava no centro e os outros planetas orbitavam ao redor da Terra. E essa teoria foi muito aceita pela Igreja Católica, que dominava as formas de conhecimento, né, da época, e essa teoria foi aceita até o século XVI. Porém, com o novo surgimento de novos estudiosos, como, por exemplo, Galileu Galilei, que nós já citamos ele anteriormente, ele, a partir dos seus estudos feitos com um instrumento recém-criado, que foi a luneta, ele conseguiu obter a informação de que o planeta Terra não estava no centro, mas sim o Sol. O Sol estava no centro e todos os outros planetas que faziam essa rotação ao redor dele, tá certo, pessoal? Portanto, a teoria heliocêntrica é a teoria correta. Mas a gente tem outro tema muito importante para falar, que é sobre a forma da Terra, o formato da Terra. Como eu já havia dito para vocês, pessoal, a forma da Terra, ela é abaulada, ou seja, ela é arredondada e achatada nos polos, tá certo? Ela vai ter uma expansãozinha ali a partir da linha do Equador e achatada nos polos, Polo Norte e Polo Sul, tá certo? E esse formato da nossa Terra, ele vai ser importante para quê? Para a distribuição dos raios solares. Então, o nosso planeta ele não vai ter uma distribuição igualitária, né, dos raios solares. Nós vamos ter 3 zonas, né? Vamos ser divididos em 3 zonas. Vamos ter a zona temperada, a zona intertropical ou tórrida e a zona polar, tá certo, pessoal? A zona polar ou zonas polares, elas vão ser justamente nos polos. No intermediário, nós vamos ter a zona temperada. E ali no meio, próximo à linha do Equador, nós vamos ter a zona intertropical, né? Dizendo de uma forma mais simples para vocês, quanto mais próximo da linha do Equador, nós vamos ter climas mais quentes, pois vamos receber maiores quantidades de luz, né? Maior calor vindo do Sol. Quanto mais distante da linha do Equador, nós vamos ter climas mais amenos e até um clima mais gelado, como é o caso dos polos, tá certo, pessoal? Bom, com relação a isso, né, nós vamos também ter que levar em consideração de que esse fator, né, das zonas, elas não vão ser formadas apenas por causa desse formato do nosso planeta. Ele vai ser também justamente pelo fato de a Terra não estar parada. Ela vai estar em rotação ao redor do Sol e ao redor de si mesma. Mas isso é um conteúdo que nós vamos explicar melhor na nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Então, hoje eu vou deixar um exercício para vocês. Façam a atividade da página 91, do 1 até o número 4, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Um beijão para vocês e até a próxima, tá certo?